no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Queria falar um pouquinho, irmãos, acerca da missão de Deus e a missão da igreja. São duas coisas diferentes. E minha oração é que o Espírito Santo possa ampliar um pouquinho mais a sua visão acerca de missões ou missão, porque, claro que eu estou falando para uma igreja que é missionária, mas eu queria conversar com a igreja um pouco mais acerca de essa relação entre a missão de Deus e a missão da igreja. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é redimir um povo entre todos os povos e estabelecer um reino sobre todos os reinos. Essa é a missão de Deus. E qual foi o meio para que Deus pudesse conseguir realizar essa missão? Qual foi o meio que Deus para conseguir trazer o homem de volta para Ele? Somente através do seu Filho, Jesus. Para que Deus pudesse cumprir a missão dele, é o que disse em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Então, para que Deus pudesse trazer o homem para Ele outra vez, para redimir, ou seja, para comprar. Essa palavra redimir tem essa ideia de comprar alguém no mercado de escravos. Só que não só comprar, livrar. Então aqueles que Deus, através de Cristo, Ele compra, Ele não só compra, mas Ele também liberta. Então a ideia, a missão de Deus é comprar, é redimir e liberar, e estabelecer o seu reino sobre todos os reinos. E quando eu vejo nessa palavra, Deus, a Bíblia, ela começa com missões, ela sustenta missões e ela termina com missões. A missão não é uma invenção do pastor, a missão não é uma ideia que surgiu assim, como se Jesus, como ele foi falar suas últimas palavras, ele colocou no rodapé: olha, se vocês tiverem tempo, vocês vão. Se vocês tiverem tempo, vocês vão e falam de mim para as pessoas. Não é isso. Tanto que quando nós falamos de missão, quando a gente sempre tem o costume de falar, a gente fala grande comissão. Por que essa grande comissão é grande? Porque quem mandou é grande. Aleluia, Deus. Porque antes de Jesus ressuscitar, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois dessas palavras, ele coloca a grande comissão. Então quem mandou, ele tem todo o poder no céu e na terra. Por isso que é uma grande comissão. Aleluia. E quando a gente entende isso, a gente entende que não é opcional a missão da igreja. Porque vou fazer um resumo rápido aqui para que vocês possam entender. Quando Deus, no seu propósito, no seu plano, Deus ele revela o seu plano de redimir o homem, já no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Depois, quando Deus está dando juízo sobre a serpente, vocês conhecem a história, ali no capítulo 3, versículo 14, e no versículo 15, Deus já revela o seu plano de salvação, Ele já revela como Ele vai trazer o homem de volta. Aleluia, Deus. E aí na teologia as pessoas utilizam esse término que é o proto-evangelho. Então Deus já revela
E quando a gente começa a ler a história desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, a gente pode ver Deus tratando com todo o gênero humano. Mas agora quando a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê que Deus agora está tratando com o homem. Gênesis capítulo 12 vê uma história de um homem chamado Abraão. Então Deus agora começa já a colocar Abraão nos seus planos, e Deus chama Abraão e falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus ali faz um pacto com Abraão. Não é Abraão que faz um pacto com Deus. Deus chama Abraão, faz promessas para Abraão, e uma das últimas promessas é que Abraão e a bênção a todas as nações seriam abençoadas em Abraão. E quando Deus fala com Abraão, automaticamente também aí nasce a nação de Israel. A nação de Israel também tem um plano importante nos planos de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Deus ele escolhe a nação de Israel, Deus fala para Israel: olha, vocês serão o meu tesouro, vocês serão um reino de sacerdotes. Então Deus agora escolhe a Israel para começar a cumprir o seu plano. Só que a gente vê que Israel teve uma posição privilegiada. Deus encheu Israel de bênçãos. Israel recebia as bênçãos de Deus. Só que Israel tinha que transmitir essas bênçãos de Deus para as outras nações. Então Israel recebia a bênção de Deus, mas também Israel tinha que compartilhar essas bênçãos com as outras nações. Ou seja, Israel tinha uma posição privilegiada. Se você olha no mapa, Israel está no centro do mundo, onde aconteceu toda a história bíblica. Então Israel ele tinha a função de um imã espiritual, ou seja, para atrair as outras nações. Ou seja, através da obediência, Israel ia atrair as outras nações. Como um exemplo, Israel cumpriria os propósitos de Deus. Mas a gente lendo a história do povo de Israel, a gente sabe que não foi assim. A gente sabe que Israel fracassou no seu propósito. Israel ele tinha todas as bênçãos de Deus. Israel fez parte do plano de Deus. Eles tinham só que atrair as nações através da obediência. Mas quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente vê mais desobediência do que obediência. Israel começou a olhar para si mesmo e se julgar a nação melhor do que todas as nações. Então eles pensavam: então somente nós temos o direito das bênçãos de Deus, as outras nações não, então vamos ficar entre nós. Só que eles sabiam que a posição privilegiada que eles tinham também tinham responsabilidades. Porque muitos querem a posição privilegiada, mas não querem a responsabilidade. Isso é impossível. Tanto na vida secular, uma pessoa que ocupa um cargo de importância, um cargo, um status muito grande, ele tem também a responsabilidade. Então o povo de Israel ele fracassou na sua responsabilidade. Ele se fechou no seu egocentrismo e ele não queria ter contato com as outras nações, mas eles tinham que atrair as nações através da obediência. Eles tinham que ser diferentes. Porque Deus ele falou: olha, vocês são minha propriedade, vocês são meu tesouro, vocês são um reino de sacerdotes, ou seja, diferente. E vemos que Israel fracassa. Aí quando a gente entra no Novo Testamento, vemos Deus transferindo a responsabilidade do povo de Israel agora para um outro povo. Agora Deus toma a responsabilidade do povo de Israel, e a consequência da desobediência do povo de Israel foi o cativeiro. Deus precisou levar a nação de Israel, depois a nação de Judá, tanto um para a Babilônia e outro para a Síria, porque eles não quiseram cumprir os propósitos de Deus. Agora Deus transfere isso, agora Deus tem um povo, a igreja. Aleluia. Agora a responsabilidade já não está com os judeus. A responsabilidade agora de levar a bênção de Deus para
último da terra está com a igreja. E eu queria que você entendesse, eu vou só mencionar alguns versículos para que você entenda que missões não é opcional. Eu vou citar somente 5 versículos, que são versículos que fazem parte dessa grande comissão. Então, quando a gente pega somente um versículo da Bíblia e não tem apoio em nenhum outro, tudo bem. Mas agora, quando eu tenho mais de 3, 4, 5 versículos falando da mesma coisa, então já não é opcional, é um mandamento. Então, missões agora, irmãos, não é opcional, porque a igreja é missioneira, é missionária. Então, agora, quando Deus ele envia, agora já não é a igreja que envia, é Deus que envia. Então, agora, quando Deus envia a igreja, é Deus se movimentando no mundo. Então, quando o missionário está sendo enviado no campo, ele está levando esse amor de Deus a outras pessoas. A igreja é serva agora, como Jesus. Jesus ele colocou nesse versículo aqui essa ideia. Jesus ele fala: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Então Jesus ele foi enviado ao mundo. Ele foi enviado ao mundo para servir. Ele foi enviado ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, é o que diz sobre Jesus. Agora Jesus ele cumpriu o seu propósito, ele obedeceu ao Pai, ele morreu na cruz. Então a missão de Deus está cumprida. Deus cumpriu a sua missão, porque ele enviou o seu Filho Jesus para redimir, para comprar o pecador. Então agora Deus cumpriu a sua missão. Só que agora vem a missão da igreja. Deus ele cumpriu a sua missão, agora e a igreja? E agora Jesus ele fala: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia. Então eu quero falar rapidamente alguns versículos para que vocês possam anotar, se você quiser. Primeiro eu quero falar para vocês acerca de um versículo que fala do propósito da missão. Qual é o propósito da missão? Então eu quero primeiro que você marque aí, se você tem uma caneta aí, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Nesse capítulo temos o propósito da missão, que às vezes a gente menciona várias vezes. Então Jesus, que ele já tinha ressuscitado, aqui ele fala acerca do propósito da missão, que a gente sabe de cor. E versículo 18 até o 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui eu vejo o propósito da missão. Muitos têm uma ideia errada quando lê esse versículo, porque muitos pensam que fazer missão é só pregar o Evangelho. Isso não é verdade. Se eu ler esses 3 versículos com atenção, Jesus não está mandando só pregar o Evangelho. Porque se fosse só pregar o Evangelho, fazer missão seria fácil. Porque eu posso ir num país pregar o Evangelho, eu posso ir em outro país pregar o Evangelho, eu posso ir em outro país pregar o Evangelho, fico um mês e vou, pego minha maleta, vou para outro país, prego o Evangelho, eu estou fazendo missões. Não estou fazendo missões. Porque quando Jesus ele está falando nesses versículos, ele está falando para que a igreja estabeleça uma igreja. Não só pregar o Evangelho. Estabelecer uma igreja vai muito mais além do que só pregar o Evangelho. Nós estamos já há 4 anos e 6 meses no Peru. E se fosse só para mim pregar o Evangelho e ir para outro lugar, era fácil. Mas eu entendi que quando Jesus me enviou para o campo missionário, era para estar
estabelecer uma igreja. E para que eu possa estabelecer uma igreja, eu tenho que pregar o Evangelho, faz parte, mas eu tenho que discipular, eu tenho que ensinar, eu tenho que batizar, ou seja, eu tenho que passar tempo com eles até que eles possam gerar frutos. Por isso que muitos não entendem. Ah, irmão, você tem 2 irmãos na sua congregação, você tem 10 irmãos na sua congregação. Por quê? Porque eu não fui só para pregar o Evangelho, eu fui para estabelecer uma igreja. E se eu entendo que eu tenho que estabelecer uma igreja, você pensa que formar um obreiro é fácil? Aqui no Brasil, graças a Deus, o povo já é mais aberto, aqui tem a teologia, a pessoa tem opção, pode estudar. Lá no Peru é diferente. Para que você tenha um obreiro formado ali, é só um milagre de Deus. Você tem que gastar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e às vezes você não tem uma igreja. Estabelecer uma igreja, no termo teológico, significa ter uma igreja autóctona. O que significa uma igreja autóctona? Que ela pode se sustentar só, ela pode enviar um missionário e ela pode manter-se só. Enquanto a igreja ela não pode fazer isso, ela necessita de um missionário lá. Então hoje a igreja do Peru ainda ela não é autóctona, porque ela ainda necessita da presença do missionário lá no Peru. Se todos os missionários do Peru vêm embora, eu não sei o que seria lá. Então quando Jesus ele manda, com o propósito da missão, não é só pregar o Evangelho, é estabelecer uma igreja. E quando ele fala, ir por todo mundo, essa palavra também, às vezes, as nações, também é um pouquinho interpretada equivocadamente, porque quando essa palavra nações, muitos entendem como países. Ir por todos os países, mas na época de Jesus não existia país. Países foi criado por homens, barreira geográfica foi criada por homens. Na época quando Jesus falou isso, a palavra nações, tem Bíblia que está nação, está mal traduzida. Então muitos leem isso e falam, não, eu vou às nações, aos países. E não. Porque cada país tem vários grupos étnicos. Então a palavra nações aqui é etnia. Nações está falando de etnia. Então, traduzindo, o correto seria ir por cada grupo étnico e prega o Evangelho. Então, ou seja, onde eu estou, Porto Madre de Deus, ou seja, capital Porto Maldonado, uma barreira, geograficamente, mas dentro de Madre de Deus tem mais de 65 grupos étnicos. Então, para que eu possa cumprir o mandato de Jesus, todos esses 65 grupos étnicos têm que conhecer o Evangelho. Se eu vou na África tem mais de 3.900 grupos étnicos. Então não é só ir na África, escolher um país e pregar e vou para os Estados Unidos. Não, eu tenho que alcançar os quase 4.000 grupos étnicos. É o que Jesus tinha em mente. Não é país, é cada. Aqui no Brasil mesmo, tem muita etnia que ainda não conhece o Evangelho. E nós, como igreja missionária, temos que ir até esses grupos étnicos para que eles possam escutar de Jesus também. Então a tarefa, a grande comissão não é somente tão simples assim. Por isso que os discípulos ficaram assombrados, falaram, como Jesus, somos só 140, 120, como que a gente vai até o último da terra? Essa é a ideia. Então o propósito da missão é estabelecer uma igreja, não só pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho faz parte. E quando a gente olha no Peru, a gente vê um país que tem uma necessidade, vocês não imaginam. Onde estamos aí, eu estou a 170 quilômetros da base. Alguém aqui que já foi no Peru sabe o que eu estou falando. Da onde está a base missionária que está em Porto Maldonado, a 170 quilômetros está Massuco. Ali Massuco ali seria uma capital
de um distrito. É pequeno. E tem muitas congregações ali. Só que mesmo tendo muitas congregações, eles são fracos teologicamente. Não tem ensino, não tem nada. E eu tive a oportunidade de um dia sair e conhecer uma comunidade nativa, né? Está a algumas horas de Massu. E eu passei 2 dias com eles lá. E lá eles fazem o jejum, que seria aqui uma consagração. E foi interessante que a gente ficou com eles ali 2 dias. E quando a gente ia sair para voltar, o chefe da tribo cercou a gente assim, fizeram um círculo, todos eles. E eu pensei, agora vou virar a sopa. Porque estava tudo bem. A hora que a gente falou que ia embora, eles fizeram um círculo assim e vieram tudo sério. Eu falei, agora, tchau, irmã Glória. E a minha surpresa, eles se reuniram para pedir um pastor que vivesse com eles lá para ensinar o Evangelho. Eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso na minha vida. Eles imploraram, porque tinha um irmãozinho que ia de terça e voltava, ia de quinta e voltava. Ele falou, pastor, a gente não quer assim. A gente quer um pastor aqui que nos ensine a palavra de Deus. Eu nunca imaginei isso, irmãos. Eu vi isso e eu comecei a chorar, porque eu choro qualquer coisa. E se eu não tivesse vindo para cá, irmãos, eu ia ficar pelo menos uns 3 meses lá, pelo menos para dar um discipulado para eles. Porque eles não estão pedindo dinheiro, eles não estão pedindo roupa, eles não estão pedindo nada, eles estão pedindo só a palavra de Deus. Nada. Eu tive a oportunidade também de dar um ensino em Cusco. Um pastor que eu conheci lá, peruano, ele é um pastor de uma outra denominação, ele me chamou, falou, irmão Luiz, não dá para você ir dar um ensino na igreja de Cusco? Eu falei, amém, pastor, eu vou. Estive lá uma semana com eles. Eles quase não falam castelhano, lá eles falam mais o quechua, que é a língua materna deles. E ali a gente ficou uma semana ali ensinando, dando um ensino para eles. Eles não queriam deixar a gente ir embora. Falaram, pastor, quanto o senhor quer para ficar? Pastor, não vai embora, a gente quer aprender. A gente quer, pastor, a gente não tem isso, fica mais um mês com a gente. Eu falava, eu não posso. Mas dentro do meu coração eu queria ficar, mas não podia. Irmãos, o Peru está sedento pela palavra de Deus. O Peru está sedento, irmãos, vocês não sabem quanto eles estão querendo a palavra de Deus. E aqui a gente tem, irmão, a gente até escolhe a palavra que quer escutar. Aqui a gente escolhe a Bíblia que a gente quer trazer na igreja. Aqui a gente escolhe os cultos que a gente quer participar. Só que lá no Peru, irmãos, o povo está sedento. O povo escuta uma palavra. Quando eu vi a minha esposa, ela foi num lugar chamado Mucipado, também estive ali por perto. Você faz um culto, um frio de quase zero. Você faz o culto ali e eles não vão embora. Eles não vão embora. Se você não falar, irmãos, podem ir. Eles falam assim, irmão, prega mais uma palavra. E eles ficam ali, eles trazem, ele nem cobertor, é pele de ovelha que eles se cobrem, eles sentam no chão. Pele de ovelha, eles sentam no chão frio. Lá, eu não sei se alguém viu umas fotos do Peru já, as crianças, tudo isso aqui queimado, parece que foi pintado. Os pezinhos assim, tudo rachado, com sandalinha, imagine. Aquelas mulheres já com 60, quase 70 anos, elas fazem tipo uma carga aqui nas costas, e elas caminham mais de 4 quilômetros, só para escutar a palavra. E quando você prega uma palavra, eles ficam assim. Esses irmãos agora, pastor, pega mais uma palavra, a irmã agora. Irmãos, eu falo, meu Deus, eu não posso voltar. Então, irmãos, a obra de Deus, ela é tremenda. Então, quando eu me dei conta disso, falei, Jesus, como eu era abençoado lá em Várzea Paulista. Quantos homens de Deus tem lá? Eu posso ouvir uma palavra desde segunda a domingo.
E lá não. E eu não sou pregador, irmão. Não, nada disso. E os irmãos querem. E você fica com dó, fala, irmã, vai para sua casa, está frio. Ela, não, eu quero escutar mais uma palavra. Eu falei, Jesus, só o Senhor vai fazer isso. Então, quando a gente começa a viver isso, irmãos, então você vê que Deus, Ele está no controle. Então, quando você está orando pelo campo missionário, eu tenho a certeza que é através da sua oração que sustenta o missionário lá. Porque para a gente que está acostumado aqui quase no nível do mar, você sobe quase 5 mil metros para cima do nível do mar, não é fácil. Lá você não tem ar. Para quem já foi mais ou menos aí, por exemplo, Arequipa, não está tão alto. Mas quando você sai de Mazuco, você começa a subir, tem um lugar que chama Mar Capata. Ali parece que você está na Europa, de tanta neve. E ali está quase 5 mil metros. E você vê a igreja ali. Você vê o Evangelho sendo pregado ali. Então, irmãos, você não tem ideia quando você ora. Você não tem ideia, porque pelas minhas forças eu nunca ia estar ali. Mas eu, como Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, que o amor de Cristo me constrange. Então o amor de Cristo me faz e me impulsiona aí. Então eu estou ali, irmãos, não é pela igreja, eu estou ali porque o amor de Cristo me obriga aí. Porque quando eu olho para a cruz, eu me vejo ali. Então não era para Cristo estar ali, era para mim estar ali. E quando eu olho esse amor tão grande, eu olho esse amor de Cristo me obriga aí. Não importa se está frio, não importa se está sem dinheiro, irmão, não importa. Mas esse amor me obriga a levar a vida para essas pessoas que estão clamando. Clamando. É a mesma coisa quando Paulo teve a visão do varão macedônio ali em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária. Paulo queria ir para Éfeso. Aí ele desce para Troas. O Espírito Santo fala não para ele 2 vezes. E Paulo ele desce para Troas. E ali ele tem uma visão do varão macedônio clamando. Falou, Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então tem um povo que está pedindo ajuda. E quem é esse povo que vai ajudar, irmãos? É a igreja. Se você não fazer algo, o Espiritismo faz. Se você não fizer algo, o testemunho de Jeová vai fazer. Se você não faz nada, o Islã está crescendo cada dia. Só que Deus não tirou a missão de Israel para dar para o Islã. Você tem a palavra de reconciliação. Aleluia. Você tem a palavra, você tem vida para passar. Então o propósito da missão é estabelecer uma igreja. Falar do Evangelho faz parte. E qual é o meio para alcançar o propósito? O meio para que eu possa alcançar o propósito está em Marcos 16:15. Marcos 16:15, aí está o meio para que você possa alcançar o propósito da missão. Marcos 16:15 também é um versículo conhecido da igreja. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Então aqui essa palavra mundo significa cada grupo étnico, a cada cultura, a cada etnia. Essa é a ideia. Pregai o Evangelho a toda criatura. Então o meio para alcançar a missão é ir, sair, a cada cultura, a cada etnia, e pregar o Evangelho. Você está me compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E também, irmãos, tem o que eu devo pregar? Eu vou. Mas qual é a mensagem? O que o pecador
necessita escutar. Porque hoje eu posso ir, mas o que eu tenho que pregar? Eu posso pregar muitas mensagens. Eu posso pregar prosperidade. Eu posso pregar o legalismo. Eu posso pregar muitas coisas. Mas a Bíblia também nos dá a mensagem que devemos pregar. E a mensagem que devemos pregar está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Já vou correr aqui, irmãos, que já está. Último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Temos a mensagem que a igreja tem que pregar. Lucas escreve as palavras de Jesus: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as etnias, começando por Jerusalém. Então a igreja, ela tem uma mensagem, ela tem um propósito, ela tem um meio para conseguir o propósito e também tem uma mensagem. A mensagem da igreja é a mensagem do arrependimento. Ou seja, em outras palavras, a igreja, ela tem que pregar o Evangelho. Porque o pecador, ele precisa saber que é um pecador. O pecador, ele necessita saber que ele necessita de um Salvador. O pecador, ele necessita saber que Deus vai derramar a sua ira sobre essa terra. Essa mensagem que o pecador é bom, essa mensagem que ele vai conquistar, não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja para o pecador é que ele necessita o arrependimento, ele necessita ser redimido por Deus. Aleluia! Essa é a mensagem. E eu e você temos que pregar essa mensagem, ou queira escutar ou não queira escutar. Porque não é opcional, é mandamento. E qual é o campo de ação? Até onde a igreja tem que pregar? E aí Jesus também nos dá Atos 1:8. Atos 1:8 Jesus dá o campo de ação, aonde a igreja tem que pregar, tem que atuar. E essa resposta de Jesus aqui tem uma resposta para a pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora para nós? Ou seja, o Evangelho vai continuar aqui só em Jerusalém? Aí Jesus dá o campo de ação: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da... Esse é o campo de ação onde eu e você temos que atuar. Porque se nós olharmos para a Bíblia, os apóstolos, eles não queriam sair de Jerusalém. E Jesus havia dado uma ordem para eles, para que pregassem o Evangelho: Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Só que depois de Atos capítulo 2, passaram mais de 14 anos para que o Evangelho saísse de Jerusalém. Eles estavam cometendo o mesmo erro de Israel. Então quando Deus ele viu aquilo, ele falou: eu vou ter que dar uma solução. Porque quando a gente vê, você vê que o Evangelho ele cresce rápido em Jerusalém. A gente vê que Jerusalém começa a ter crente para tudo quanto é lado. Só que o Evangelho só estava entre os judeus. E o campo de ação não era só para os judeus, também os gentios tinham que entrar nesse plano, porque Deus havia falado para
E crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Só que você vê só Jerusalém. Então Jerusalém é onde estava a comunidade, a mesma língua, a mesma cultura, eu falo a mesma língua, então está bem aqui. Não queria sair, está mais cômodo, todo mundo me entende, todo mundo me conhece. Mas eles estavam sendo negligentes outra vez. Deus está mandando você fazer, irmãos. Porque eu não estou falando de profecia, nada disso, porque para mim isso aqui é claro. Porque se a gente lê o livro de Atos, ele não acabou, ele continua com a igreja. A gente tem sim, o Atos capítulo 28, 30, o último capítulo, vê Paulo em Roma, mas continua. Eu e você agora estamos continuando Atos. Então a gente vê os apóstolos não queriam sair. Aí Deus permitiu a perseguição. Que a gente vê em Atos capítulo 7 com a morte de Estevão. Precisou um Marte para que a igreja pudesse sair. Mas ainda demorou muito. A gente vê o evangelho chegando só até Judéia e Samaria, mas continua em Jerusalém. Eles continuam lutando para não sair. Você vê o capítulo 8, versículo 1, por exemplo, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos não saíam, eles não queriam sair. A perseguição, e ali os outros discípulos saíam, mas os apóstolos não saíam. Não queriam sair. E se você vê, por exemplo, o capítulo 11 de Atos, você vê que, e os que foram dispersos, Lucas retoma a perseguição, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, ou seja, aqueles que saíam de Jerusalém ignoravam os gentios e só pregavam para os judeus. É como pregar para crente. Porque às vezes eu faço reunião na casa de alguém e prego para crente. De que serve, irmão? Eu estou em Jerusalém, eu não quero sair. Por que o crente necessita saber que ele é salvo? Aqui na igreja sim, o pastor aqui para ensinar. Mas tem muita gente que está aí, irmãos, e precisa saber que ele é um pecador. Então a luta era tremenda, eles não queriam sair. Até que no versículo 20 do capítulo 11, graças a Deus o evangelho começou a sair. Aleluia! Só no versículo 20 do capítulo 11, aí apareceu uns aí, umas que olhou com a visão de Deus, e aqui disse Lucas, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora eles não estavam já pregando só para judeus, eles estavam pregando também para os gentios. Então agora começou a cumprir que o evangelho ia alcançar também o último da terra. Aleluia, Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você entende, irmão, a responsabilidade que a gente tem? Eu já vou estar terminando, já são 9. Mas eu só queria agradecer a toda a igreja. Não fique só na comunidade. Tem muita gente que precisa. Talvez aqui mesmo. Porque você é um missionário. Não é porque eu estou no campo missionário que são só os missionários, não. Você é missionário. Porque a igreja é missionária. A igreja é missionária. Aleluia, Deus! Bem, irmãos, eu agradeço a Deus pelas orações, pela oportunidade.
oportunidade que o pastor me concedeu aqui para estar junto com a minha esposa. Eu só peço a vocês que continuem orando por nós. Pode ficar tranquilo que desde quando a gente foi, eu sou muito mais bem cuidado lá do que quando estava aqui. Então eu agradeço o cuidado da igreja, por nossas vidas. Eu peço a vocês que continuem orando. E não se esqueça disso. Não é opcional, é um mandamento. Missões. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, foi muito bom ter